Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de mais nada, antes que os irmãos tomem assento e de nossas falas iniciais, eu gostaria de convidá-los para um texto em João capítulo 4, e deixando já com esse texto a nossa mais alta expressão de, primeiro, gratidão, e segundo, dizer ao pastor João, pastor presidente desta igreja, no 11º aniversário, que se eu já orava pelo senhor, eu vou orar mais, porque vimos aqui um gigantesco, trabalho sendo feito, e parabenizo a igreja, essas apresentações maravilhosas, que dizem alguém que quando você não tem a capacidade de criar, você tem que ter a humildade de imitar, Então eu vou vendo aqui as irmãs, este fogo todo, essa banda maravilhosa. Deus abençoe vocês, viu? As irmãs estão aí muito bem uniformizadas. Saúdo os obreiros desta magna igreja, amigos que a gente está revendo. Comigo está aí uma parte do time, da nossa equipe de missões. O Patrick está ali com a roupa Egito, é isso aí. Tivemos lá uns trabalhos muito grandes. Níger está ali, a sua esposa, que também é a tesoureira lá da Vem Brasil, irmã Andréia, e também a nossa querida irmã Lucimara, que é a secretária. Diz ela que é a secretária predileta, porque é a única. Deus te abençoe, Lucimara, viu? Está vestida ali com a roupa da Guiné-Bissau, de onde chegamos semana passada com um grupo de missões, inclusive a nossa querida irmã. Glória a Deus. Meus amados, sem delongas, dentro desse contexto precioso, eu quero ler capítulo 4, versículo 1 a 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Agora vamos ao versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto, tema que os irmãos estão tratando, fruto para a vida eterna. O fruto do justo é a árvore de vida, para que assim o que semeia, como o que ceifa e o que ganha almas, ambos se regozijem. Amém. Tome assento, por gentileza. Meus irmãos, neste período inicial, eu quero também trazer a gratidão da Agência Missionária Vem Brasil. A Agência Missionária Vem Brasil, nós estamos em 39 países, com cerca de 1.500, 1.600 missionários, dos quais 10 missionários, como o pastor já citou, são mantidos por esta magna igreja. Eu quero dizer aos irmãos que esta é uma igreja que nunca faltou com o compromisso com os missionários. Eu gostaria de ouvir um glória a Deus, se você puder aplaudir, porque isso é um motivo de gratidão. Quando chega o pão, lá na mesa do missionário, o sorriso da criança, a lágrima de agradecimento. Então nós viemos aqui como voz desses obreiros, seja no Haiti, seja na Guiné-Bissau, no Paquistão. Só no Paquistão, para os irmãos terem uma ideia, os missionários que vocês ajudam, a líder, a Nila Zia, vou trazer lá ao Brasil. Ela dirige com seus obreiros 1.000 igrejas. Então eu falei para o pastor que com certeza, mais de 5.000 vidas já foram salvas e batizadas em água pelo trabalho que essa igreja faz para a glória de Deus. Então essa é uma abertura de festa de verdade, porque vocês têm motivo de celebrar. Deus está nesta casa. Eu sinto desde que pisei aqui, irmão, uma alegria tremenda, um gozo na alma e a certeza de que Deus está fazendo e fará coisas grandes aqui nesta noite, Ele já começou. Então, eu não sei se o irmão Rony do Equador está aí.
eu quero só ouvir por 2 minutinhos esse missionário, para que ele possa falar com a gente aqui. Vamos colocar aqui a tecnologia a serviço do reino. Irmão Rony, o senhor está me ouvindo? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Claro, Como vai, irmão Rony? Quero complementar com a paz do Senhor a todos os irmãos allá em Brasil. Sim, pastor. Muito contente de poder estar nesta reunião. Muito obrigado. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus Plena Paz, na cidade de Americana, estado de São Paulo, celebrando 11 anos desta linda igreja, pastoreada pelo meu amigo, pastor presidente, pastor João. E nós estamos também ouvindo o senhor, que é o líder deste grande trabalho e apoiado aqui por esta igreja. Gostaria que o senhor desse uma palavra só de gratidão aqui ao nosso pastor João e a esta igreja, e quem sabe um dia pastor João e equipe poderão estar conosco aí no Equador, não é isso? Amém, glória a Deus. Seria privilégio ter a todos vocês allá, aqui em Equador. Sim. Amados hermanos, ¿puedo hablar? Estamos ouvindo. Ya. Nuevamente quiero complementar con la paz del Señor a todos los hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio Plena Paz. Amém. Para mí es una alegría poder estar compartiendo a través de estos medios ese mismo sentir que tienen ustedes por la obra del Señor. Quiero dar gracias al pastor Juan, el pastor presidente ahí, por la ayuda que nos da a nosotros aquí en Ecuador, por las obras que estamos haciendo a través de esa gran ayuda que la Iglesia Plena Paz hace a Ecuador. Muito bem. Nosotros estamos muy contentos porque están cumpliendo 11 años de una labor que el Señor va a recompensarles grandemente a ustedes allá. Deixa eu só... Sim. Eu acho que os irmãos estão entendendo assim, que todo brasileiro fala o portunhol, né? Então, ele está agradecendo, ele está rindo ali do outro lado, né? Ele está agradecendo a Igreja Plena Paz. Este é um grande líder no Equador. Por meio dele, parece-me que são vários outros, você se lembra quantos não, né? Deus derrama um som agora de revelação aqui na sua cabeça. Quantos? 6 missionários, e cada um deles com várias igrejas abertas. Ou seja, o que vocês fazem por Deus vai multiplicando por aquela nação. Entenderam? Entendeu? Então vamos ouvir mais uma fala do senhor. Pode prosseguir, pastor Rony. Perdão. Eu entendo português, mas não falo português. Português é muito fácil. Nuevamente, dando gracias a Dios por las vidas de ustedes, por el pastor Juan, por cada miembro de la iglesia, que Dios les multiplique al 100 por 1 todo lo que hacen por el pueblo de Ecuador. Amén. Por los misionarios adoptados, por toda la obra que están haciendo en nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente cada coisa que hacen para o Senhor. Tá bom, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. E com a permissão do pastor presidente, a igreja ficará de pé. E nós vamos fazer uma oração agora, para que o Espírito do Senhor continue usando a sua vida e abençoando todos os missionários que o senhor vai representar aí agora, para a glória de Deus. Amém? Amém. Então eu vou pedir à igreja que levante as suas mãos, e nós vamos, nesta inauguração, 11 anos de igreja, nada mais belo, nada mais lindo do que nós continuarmos apaixonados pelas almas. O fogo continua aceso, e nesta oração você vai abençoar o Equador, o pastor Rony e os missionários. E saiba que o grande segredo da igreja é este, viu? A igreja está linda desse jeito, porque é uma igreja que ama missões. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai. Levantamos as mãos porque acreditamos. Levantamos as mãos porque adoramos. Levantamos as mãos porque sabemos que o Senhor faz. Os missionários estão, Senhor, lá nas pontas, muitas das vezes em regiões inóspitas, muitas das vezes, Senhor, em regiões perigosas. Pastor Rony, Senhor, que conosco hoje está aqui neste culto, é um adorador,
e sabemos quantas ameaças ele sofreu, mas vemos hoje o avanço desta obra. Que o Senhor o abençoe e a sua família, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida do teu servo, meu Pai querido, toda a sorte de bênção. Por isso a igreja aqui americana, nesta noite ela decola, aleluia. Ela sai, Senhor, das regiões naturais e adentra, Senhor, no trono da graça, para trazer uma palavra de bênção, de vitória a estes missionários, 10 missionários que ela tem sustentado, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, pastor Rony, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Amén, gloria a Dios. Un abrazo a la distancia de todo el pueblo ecuatoriano y gracias por el amor que tienen a las misiones. Amém. Nós vamos transmitir um abraço do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe. Também temos aí um rapidíssimo vídeo da Guiné-Bissau. Temos aí disponível, 2 minutinhos, porque eu entendo, senhores, irmãos, irmã, que essa oportunidade, não é? Talvez diferente para muitos, porque a igreja AD Missão Plena Paz, ela está num caminho que eu vou dizer para os irmãos, é muito arriscado vocês serem tão abençoados, que muita gente já não está entendendo o mistério que está acontecendo aqui neste lugar. Vocês estão sendo tão abençoados, porque o nome da igreja AD Missão Plena Paz não está só em Americana, não está só no estado de São Paulo, não está só pelo Brasil. Os irmãos já estão lá no Níger, já estão lá na Guiné-Bissau, já estão lá no Paquistão, já estão lá no Equador, já estão, oh glória a Deus, sabe por quê? Adore ao Senhor, porque vocês resolveram acreditar, e crer em Deus e acreditar no líder da igreja é o segredo da vitória, aleluia. Parabéns aos irmãos. Está aqui, vamos ouvir o som. Não deu? Normalmente às vezes dá um contrastezinho, né? Técnico. Não, está sem som. Eu acho que quase que eu posso falar por eles, né? Aquela da esquerda ali, eu acredito que é a Lucimara. É você, né? Aquele do meio é o pastor Antônio Ana, que vocês sustentam. Aquele da direita é o líder dele, que é um brasileiro, o missionário Osias, né? Que deixou os Estados Unidos, ganhava muito em dólar, muita grana. Foi passar a lua de mel em Guiné-Bissau. Na lua de mel, não conseguiu mais ir embora da África. Parece que ele está lá há 11 anos. Então esse negócio de lua de mel no campo missionário dá isso aí, viu? Ele é tesoureiro do IBAD, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Guiné-Bissau, e é um dos líderes hoje de 5 igrejas no país. E quando nós lá estivemos, o missionário que vocês sustentam, que é o Antônio Ana, para a glória de Deus, é ele que muitas das vezes está orando, e Deus mostra para ele, e ele se levanta e vai em alguma região da África. Estou falando de mundo animista e islâmico, e lá chegando, fundam as igrejas. Então gratidão a Deus, ele está mandando aí, depois a gente vai deixar o vídeo, né? E a você que abraça esta causa. O Antônio Ana, ele já esteve no Brasil uma ocasião, e agora nós chegamos de lá, irmãos, e foi muito linda a inauguração da igreja. Está ali, volte aí um pouquinho, volta um pouco por favor, parece que dá para ver aí o agradecimento escrito, né? Ao pastor João, à igreja Plena Paz, porque são pessoas comprometidas. Abriu o som? Vamos aí, irmão. Projeto Guiné. Gratidão, Assembleia de Deus, Plena Paz. Eu te agradeço pela vida. A pessoa do pastor João. Deus abençoe. Posso passar um documento aqui ao senhor nesse momento? A nossa gratidão. Eu te agradeço pelo sol que me aquece, pelo alimento que me fortalece. Vou entregar para o senhor também aqui, pastor. Já que o senhor é missionário de base, uma lembrança da nossa missão. Glória a Deus.
Amém, meus irmãos? Um dia nós começamos um trabalho na Índia e de lá não parou. Nós avançamos, já estive pregando a palavra de Deus na Ucrânia, na China, em vários lugares, Cuba, trabalhos ao ar livre. Deus me deu a oportunidade de ministrar a palavra em 35 países. E nós estamos avançando agora para o mundo islâmico. Só para os irmãos entenderem, eu preciso falar isso antes de continuar. E glória a Deus que nós temos tudo registrado, porque senão as pessoas terão dificuldade de acreditar. Porque a gente aqui do lado de cá ouve falar sobre o islamismo, não é? E as dificuldades que tem de evangelizá-los, e é verdade. Porém, eu vi algo na Guiné esses dias que eu nunca imaginei encontrar, nunca vi em faculdade teológica e nunca vi nos cursos que já fiz sobre o assunto. O que é que eu vi lá? Os missionários chegaram colocando escola para crianças, os missionários chegaram plantando hortas, agora os missionários estão fazendo poço artesiano, e como consequência disso, claro que a luta foi grande, porque no início, um dos líderes daquela região em Guiné afiou uma faca daquela bem redonda, né, aquela curva, para matar o Fred, para tirar. Ele construiu uma parede, eles derrubavam, construía a parede, derrubavam. Diz ele que fazia uma horta, eles arrancavam, eles arrancavam. Um dia ele falou: você quer saber? Eu vou ver quem cansa mais, quem cansa primeiro. Eu planto, eles arrancam, eu planto, eles arrancam, mas eu vou plantar até eles cansarem. Não é que eles cansaram e a horta ficou, viu? Então tem coisa assim. Mas o que eu vi lá foi muito forte, porque quando nós chegamos, o rei da região, porque lá é tudo assim, lá não é igual aqui que você vai no cartório e pega um terreno e compra ali o terreno, não, lá é diferente. Lá o que esse régulo, esse chefe manda é o que vai acontecer. O que é que houve? 96 anos de idade, à noite, além de todos os chefes de aldeia, esse rei deles, islâmico, foi à casa do missionário com seus 3 filhos e disse assim: eu estou aqui para pedir a vocês, que tragam escolas e igrejas para nós, e se os nossos filhos quiserem converter ao Deus de vocês, ninguém aqui vai impedir. Eu, se fosse você, dava glória ao nome de Jesus, porque isso é muito especial. E no meio daquela conversa, o filho, que é o imã, ou seja, é o líder da religião, ele olhou para mim e disse bem assim: pastor, o meu pai tem 96 anos, é o homem grande, é assim que eles falam. Talvez alguém aqui conheça como funciona na África. É o homem grande, é o que manda. E o meu pai tem 96 anos, e há 1 ano ele estava acamado, não tem forças para andar. Mas hoje, vocês chegaram, ele se levantou, está curado e veio aqui para com vocês celebrar as coisas de Deus. Eu quero que você entenda o impacto que isso me causou, porque eu aprendi que o evangelho não é teórico. O evangelho, ele não se resume, é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Ele não se trata de uma mensagem que ele é uma teoria sobre alguma coisa. Não, o evangelho, ele primeiro, ele pega a questão do pecado na origem e trata dessa questão com seriedade. Segundo, ele apresenta a solução de Deus para o pecado. Porém, na execução de tudo isso, se um dia o pastor João, que Deus colocou no seu coração, não tivesse colocado em prática, não é? Tudo que a gente vê, igrejas sendo construídas, congregações sendo levantadas e outros trabalhos que nem se enumera, porque graças a Deus é um gigante espiritual. Não estou falando para julgar confete, mas é uma realidade, não é? É um homem que Deus levantou, e quando Deus levanta o homem, ninguém para. Porém, tem que agir, nós temos que agir, nós temos que caminhar na direção daquilo que nós confessamos. Então, irmãos, o que eu percebi? Que lá no mundo islâmico, quando você chega, aleluia, não com a teoria do evangelho, você convida eles para almoçar com você, eles vão. Você convida eles para as crianças irem para a escola, eles deixam as crianças irem. Sabe o que acontece? O próprio Deus se incumbe de fazer a mudança, e aqueles que queriam nos matar, agora nos convidam para abrir igrejas naqueles lugares. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu tenho aprendido nesse texto bíblico, eu já quero entrar aqui na mensagem, pelo menos rapidamente, 5 importantes aspectos do trabalho que hoje Deus nos deu a fazer. A visão missionária. Como parte da chama missionária,
nós temos que ter uma visão. Irmãos, os nossos olhos, talvez a nossa visão, né, esteja entre os mais nobres de nossos sentidos. Cada pessoa deve valorizar extremamente a capacidade de distinguir as coisas. Isso é muito precioso. Hoje nós recebemos uma família de afegãos, que nós estamos abraçando lá em Pirassununga, vários refugiados. Aqui também tem alguém que recebeu, que é daqui dessa igreja, que ele sempre fala comigo. Ele disse que hoje não estaria no culto, mas a gente está se falando. E a família que recebemos me tocou muito, irmã Andréia, porque o menininho, ele é totalmente cego. É um garotinho, lindo garoto. E a gente vê o cuidado do pai e da mãe, que fugiu do Talibã, veio para o Brasil. Mas eu louvei a Deus, porque os primeiros 3 que nós recebemos eram islâmicos, muçulmanos. A gente evangelizou todos eles. Mas esses que chegou agora são cristãos. Então ele tem 4 anos de fé e a esposa tem 16 anos de fé. Irmão, mas pensa em crente salvo, pensa em crente que adora, pensa em crente que glorifica, pensa em crente que sabe o que é a cruz. Aleluia. Então, voltando ao tema, quando eu vi o menininho, eu pensei, a mensagem que hoje eu vou entregar aos irmãos, que veio de Deus, é bem simples, é bem objetiva, né? Mas pode mudar a sua história aqui nesta noite, porque ela trata da visão correta, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. É muito certo que nesse texto, né, nós observamos algumas visões. Primeira visão, de Deus, porque Jesus não precisava geograficamente, Jesus não precisava politicamente e nem socialmente passar por Samaria. Na verdade, os judeus fogem daquele espaço até hoje. Na verdade, naquela época eles não passariam por Samaria. Então é claro que alguém olhava a decisão de Jesus de passar por Samaria e diria assim: o senhor tem certeza? Não é assim que a gente faz? O senhor tem certeza? Quando a gente falou aqui há pouco sobre projetos que Deus coloca no coração do homem de Deus, visão que Deus põe na nossa alma, as pessoas falam: é loucura, isso não vai dar certo. E as pessoas têm razão. Antigamente eu criticava, eu falava: poxa vida, né? A gente vai fazer uma construção de um grande templo, vamos abrir missões no mundo todo, porque eu tenho uma visão que Deus já me deu e eu não abro mão dela. O Evangelho será pregado em todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é real, isso é bíblico. Mas Jesus foi para Samaria. Então a primeira coisa, Deus, não é? Ele vê, ele antevê, ele sabe tudo. Isso aconteceu também no capítulo 5, você conhece a história. Capítulo 6, na multiplicação, ele já sabia. Eu quero te dar uma notícia aqui, você já sabe. Mas antes que você chegasse aqui, aleluia, Deus já sabe exatamente o que você precisa nesta casa. Você pode me ajudar a pregar? Fala para o irmão do seu lado assim: Deus já sabe, viu? Aleluia, aleluia. E como é que Deus, né, trabalha agora? Aquele momento de passar por Samaria era um momento então que os discípulos não compreenderam, ninguém desejava passar por ali, mas Jesus chega perto daquele poço e estrategicamente ele manda os discípulos ir comprarem alguma comida. Nesse ínterim, meio-dia, se aproxima alguém, e essa mulher, que é conhecida por todos os meios evangélicos como uma mulher samaritana, ela também tem 4 visões iniciais. A primeira visão que ela tem, ela vê um homem, e não era comum, e muito menos depois que um diálogo se estabelece, um homem falar publicamente com uma senhora ou uma mulher. Segundo, quando ela chega um pouco mais perto, ela tem a segunda visão, ela vê um judeu. Aí piorou. Se um homem já não deveria falar, muito menos um judeu. Observe, siga comigo o raciocínio. Na segunda visão que ela tem, todas as barreiras possíveis estavam levantadas. Ei, nesta noite, uma das coisas que Deus faz no meu coração e no teu, Ele quebra as barreiras para que a tua visão, vou levantar a mão aqui porque estou profetizando sobre a tua vida. Aleluia. Sabe aquele probleminha que parece grande? Deus mostra a você que Ele já resolveu aquele problema para você. A nossa visão, e nós só vamos até onde a nossa visão nos conduz, correto? É isso? É? Então vamos lá. E quando ela se aproxima, Jesus pede água. Nós estamos aqui com a abertura de um tema fantástico. O que ganha almas é sábio. Jesus não aborda com ela um outro assunto,
Jesus não vai discutir, Jesus pede, diga comigo, água. Quer ganhar almas? Seja simples. Quer ganhar almas? Seja, aleluia. Quantas vezes já ganhei almas para Jesus? Lugar que chegamos e dei a paz do Senhor para um, para outro, e aquela pessoa falou, não senhor, eu não posso dar a paz do Senhor porque eu não sou evangélico. Aí eu abracei e falei, não, a paz do Senhor, se o senhor quiser ser salvo, é só o senhor dizer que quero. O pai da irmã Elda, ele disse assim, é só isso? Eu falei, sim senhor. Ele tirou o chapéu e falou, então eu quero. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo até aí o negócio aqui, que é simples, objetivo direto. E depois de 2 meses, fui convidado ao batismo dele, né? Até porque, esses dias eu ouvi um pregador falando, e a respeito, e é verdade. Hoje muitas vezes nós pregamos para multidões, e ganhamos poucos. Mas Jesus pregava para poucos, e ganhava multidões. Você nunca vai ver Paulo pregar para multidões. Paulo pregava para poucos, mas ganhou milhares. Ei, oh glória, oh glória. Esta igreja vai crescer muito, pastor João. Aleluia. Mas eu queria convidar, quem está disposto nesta abertura a se comprometer a ser um ganhador de almas? Vamos lá então. Oh, aleluia. Estou sentindo o fogo aqui do Espírito Santo arder. Aí a mulher recebe aquela, né, me dá água. E ela olha para ele e não mede palavra. Como é que o senhor, sendo judeu, me pede a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia é bem clara, tem lá, eles não se falavam. E não é só naquele tempo, até hoje, 2023, Samaria, quem já visitou lá, sabe que nem carro com placa de Israel entra lá. E eu tenho depois um rápido testemunho missionário, que nós temos missionários em Israel. E quando eu visitei esse lugar de Samaria, eu passei por um impacto de glória de Deus, por causa desse texto, com o soldado que estava lá com a metralhadora, o fuzil, mas depois eu falo. E de repente essa mulher, ela começa, né, a ter ali uma descoberta, porque Jesus então, ele faz o que o pregador tem que fazer. Ele faz aquilo que você deve fazer com aquele seu familiar, com aquela pessoa que está lá do seu vizinho, não me importa, né? Quando ela leva a coisa para o lado natural, ele falou para ela assim, olha, se você soubesse quem é aquele que te pede de beber. Aleluia. Você ia mudar a sua visão. Se você soubesse quem te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Aí ela diz assim, ué, mas esse poço aqui é do pai Jacó, aquela história toda que você já sabe, e como é que eu faço? Porque me interessa muito esse negócio de não ter mais que vir aqui, meio-dia, né? Sozinha, sem a companhia de nenhuma mulher, até porque, mesmo nos dias de hoje, aquela mulher não seria muito recomendável para os nossos padrões morais. Imagina naquele tempo, coloca naquele tempo, se hoje uma mulher que teve 5 maridos, e agora ela morava com o 6º, que não era dela, e se você fosse conversar com alguém sobre essa mulher, né, sem querer magoar ninguém, mas você certamente fala assim, essa mulher é meio difícil, hein, rapaz? Situação complicada. Então aquela mulher desejava nunca mais ter que voltar ali naquele poço. Porém, aleluia, aquele que é o dono da vida, aquele que merece glória, aquele que conhece todas as coisas, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o último e o primeiro, ele olha para ela e fala assim, faz o seguinte, para nós continuar o nosso assunto, vai lá, chama teu marido. Sabe aquele momento que Deus conversa com a gente, pastores, e a gente não está querendo entrar naquele assunto? Sabe aquele dia, aquele momento que Deus trata com a gente e a gente quer evitar, mas Jesus chega no ponto, e quando Jesus faz essa pergunta, ela diz claramente, eu não tenho marido. Aleluia. Aí Jesus diz para ela assim, você falou a verdade, falou bem, você já teve 5, e o que você tem agora, não é teu. Aí aquela mulher, que estava vendo um homem, um judeu, agora ela fala, o quê?
eu vejo que tu és um profeta. Está entendendo como é que a visão vai mudando? Vejo que tu és um profeta. Será que Deus pode te revestir de unção aqui nesta noite? Aleluia. Pastor João vai ter que fazer o templo lá, e o templo já nasce pequeno. Você sabia disso? Você não deu glória a Deus, não, mas se fosse você, dava aquele glória mais forte assim, ó. Se você puder aplaudir a Jesus, você pode aplaudir, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sinto a glória dEle. Aleluia. Oh glória. Eu vi as irmãs cantando esse louvor aí. Eu confesso que eu remontei lá nos tempos que eu aceitei Jesus. 9 anos de idade, pastor João. Já pregava nas ruas aos 10 anos de idade, né? Depois, mas é muita bênção. A gente vê essa alegria, esses hinos fervorosos de vitória, de glória de Deus, de batalha. Aleluia. E agora essa mulher então, ela começa a verbalizar algo importante. Observe, ela não chamou ele mais de judeu, ela não preocupou com o aspecto social, mas ela disse: eu vejo, aleluia, eu vejo, meus olhos se abriram, tu és um profeta. Aleluia. Oh glória. Mas Deus tem mais aí, espera aí, vamos caminhar aqui. Eu gosto de pregar dentro da Bíblia. Vou contar para você uma experiência na Rússia. Isso acontece até hoje, né? Em certos contextos missionários, é muito milagre, gente. Vai para o campo missionário, é um milagre atrás do outro. Aí, cheguei na Rússia. No segundo dia, uma senhora chamada Olga, ela nos levou para visitar os museus da aeronáutica, aquela coisa toda. E eu decidi falar de Jesus para ela. Eu falei assim: olha, dona Olga, eu queria me apresentar, né, e dizer para a senhora que Deus te ama muito. Ela foi muito dura comigo. Ela virou e falou assim: Deus, eu não creio em Deus. Deus não me interessa. A gente leva um choque. Você talvez nunca evangelizou um comunista. Experimente. Pior do que o hindu, pior do que o islâmico, porque esses podem não ter uma fé num Deus verdadeiro, mas acreditam em alguma coisa. Mas quando você vai evangelizar um comunista, como era comunista, a coisa é muito terrível. E eu fui para o hotel, dobrei o joelho, orei ao Senhor. Deus não me falou nada de especial. Dormi, levantei, no outro dia tomamos o café. Quando eu encontro com ela, good morning, como vai? Eu disse: vou muito bem. Posso lhe falar uma coisa? Ela disse: pois não. Ontem a senhora disse que Deus não te interessa, mas Deus mandou lhe dizer que Ele se interessa pela senhora. Quando o seu marido saiu de casa, depois foi para a guerra, morreu, e seus 2 filhos saíram de casa e nunca mais te escreveram nenhuma carta, Ele vê a tua solidão quando tu está chorando lá na sua casa. A mulher desabou num pranto e disse: o senhor é espião do governo? Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, levante a mão assim para o céu. Deus quer derramar dons sobre a tua vida aqui nesta noite. A nossa visão tem que ir além. Oh, glória a Deus. Aleluia. As pessoas têm que começar a olhar para você e falar: o que, rapaz? Eu quero ser daquele jeito. As pessoas têm que começar a desejar a água que você tem. Vou repetir isso aqui. As pessoas têm que ter sede de Deus quando olha para o seu poste, o seu caminhar, a sua vida com Deus. Não é só na igreja, é em casa, é no trabalho, é no meio da família. Aleluia. Às vezes eles estão lá naquela situação, mas você continua brilhando, você continua adorando, você continua glorificando, você continua, oh, louvado seja o nome do Senhor. Recebe esta palavra nesta noite. Deus vai mudar a visão de muita gente aqui para a glória dele, para a glória dele. Aleluia. Vamos falar baixinho e bem rápido que eu vou falar aqui agora. Os discípulos foram a Samaria, não foram? Compraram comida, não comprou? Eles falaram de Jesus? Não. Isso é duro, hein? Aleluia. A gente fica até em silêncio, né? Eles estavam com alguém que curava leprosos, com alguém que ressuscitava mortos, com alguém que... mas não falaram nada.
Ficaram calados. A visão deles era: samaritano não merece, essa gente aí não vale a pena. Vamos embora, comprou. Só que, aleluia, 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 Jesus olha para aquela mulher e ela começa a dizer: Senhor, eu tenho a vontade de adorar, mas não sei mais o que fazer, porque eles dizem que a gente adora nesse monte, vocês falam que é em Jerusalém, como é que é? O que eu devo fazer? Já que o Senhor é um profeta, mas quando o Messias vier, sabe, Senhor? Olha aí, ó, pega isso aí. Sabe por que Deus estava ali? Porque aquela mulher acreditava e esperava o Messias. Tem muita gente, meus irmãos, que estão aqui nessa cidade, fora dela, em outros lugares do mundo, que você chega e Deus começa a te mostrar que elas estão como um campo bem preparado para a salvação, mas falta alguém chegar e pegar o peixinho, que vai virar um peixão. A gente prega muito sobre Paulo, o grande missionário, eu prego também, mas a gente fala muito pouco sobre o irmão Ananias, que estava orando e ganhou Paulo, foi lá impor as mãos, não é? A gente prega muito sobre Pedro, mas fala pouco sobre o André. Mas todas as vezes que você lê na Bíblia sobre o irmão André, ele está fazendo só uma coisa: levando alguém a Jesus. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? E aqui eu não estou atacando ninguém. A nossa geração, ela está ficando uma geração engessada, dentro de quatro paredes. A gente fica ali sem entender que Deus tem muito mais para cada um de nós. Se você toca na banda, é para a glória de Deus. Se você louva ao Senhor com maestria, é para a glória de Deus. Se nós estamos aqui, é para a glória de Deus. E o maior desejo de Deus nesta noite é que a nossa visão se expanda. Oh glória, irmão. Eu estou falando com os irmãos aqui, Deus está me enchendo aqui de visões espirituais, colocando dentro da minha alma a certeza de que algo tremendo, aqui foi cantado várias vezes, um novo tempo, é verdade, um novo tempo. Esse 11º aniversário não vai ser apenas 11 anos da igreja, não é olhar a história e aplaudir a história, não, é ir para frente, é ir para frente, é ir para frente, oh glória a Deus, é ir para frente. Todos os louvores desta noite foi para isso. A igreja, a Assembleia de Deus, Plena Paz, vai para frente, porque Deus tem levantado homens com visão espiritual aqui dentro desta casa. Nenhum pastor, humanamente falando, enquanto veio a Covid, enquanto precisa construir, adota missionário em lugar que ele nem conhece, verdade. Mas quem tem visão de Deus, entende o que eu estou pregando aqui nesta noite. Enquanto eu abençoo e estendo a mão aos que Jesus ama lá, Deus cuida de mim. Muitas vezes nós não precisamos, não é de um pouquinho de dinheiro para comprar um terreno, não, nós precisamos de milagre. Eu tenho que repetir isso aqui. Tem coisa na nossa vida que a gente sabe que não vai conseguir, nós precisamos de milagre. Aí eu quero te dizer nesta noite, quem faz milagre está aqui neste lugar aqui. Eita glória, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Minuto para você adorar Jesus aí. Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo a glória dele? Presença. O céu está aberto sobre nós aqui nesta noite. A glória de Deus está nesta casa. Tem azeite descendo em muitos vasos que estão prontos. Aleluia. Tem escamas caindo de muitos olhos. Oh glória a Deus. Tem gente que até hoje estava meio assim: pastor, eu não entendo esse negócio de missão, de evangelização. Você está entendendo agora, porque o maior missionário, o maior ganhador de alma, o homem sábio, o exemplo, o modelo, está neste texto me ensinando e dizendo: ei, quando você, na unção do Espírito Santo, aleluia, você leva a água viva, a pessoa vai mudando. Ela só via o Carlos, ela só via o João, ela só via a Maria, só via. Agora ela começa a ver, é um crente. Daqui a pouco ela fala assim: é um homem diferente, é uma mulher diferente, aleluia. Por que é diferente? Porque Deus usa, porque Deus fala, porque Deus age.
Oh irmão, aleluia, que a igreja volte a ser tão cheia do Espírito Santo. Naquele tempo gostoso em que um irmão chegava para o outro e falava: meu irmão, essa madrugada eu estava orando por você, rapaz. Meu irmão, e Deus falou assim, assim. O irmão começa a chorar e fala assim: louvado seja Deus, a resposta chegou na minha vida. Oh, glória. Aleluia! Você sabia, olhe para cá, que nós estamos numa época, meus irmãos, de modismo, em que as pessoas acham, acreditam, né, que Deus só vai usar o grandão, o pregador grande. Não, não, não. Deus, nesta geração, Ele tem pressa. Ele tem pressa, e a pressa de Deus é usar você, usar você, usar você, usar você. Lá atrás, levanta a mão os que estão lá atrás. Deus quer se revelar a cada um de vocês de uma forma poderosa. Deixa Deus usar a sua vida. Nosso problema é que a gente às vezes é igual a Elias, profeta. Deus usa Elias, né, e fecha o céu, 3 anos e 6 meses, não chove, não tem orvalho. Aí Deus fala: vai para o Querite. Ele vai, fica no Querite. Aí vem corvos trazendo carne e pão pela manhã, carne e pão pela noite. Maravilha, né? Elias está lá. E a gente às vezes lê esse texto e vê que o Querite seca. E aí você olha e fala: mas Deus, o Senhor leva o profeta para o Querite e o Querite seca. Mas se você analisar bem, meus irmãos, a visão do profeta estava errada. Porque ali no Querite ele tinha água, ele não ia morrer, mas Israel estava morrendo. Ali no Querite ele tinha pão e carne, ele não ia morrer, mas Israel estava morrendo. Deus não levantou Elias para ficar no Querite, o Querite era apenas uma estação. Deus levantou Elias para salvar a nação de Israel. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas muitas vezes você não está entendendo que você chegou no lugar e parece que as coisas estão ruins, porque ali é só uma estação. Deus quer que você saia deste nível e vá para outro. Aleluia. Deus precisa derrubar a tua taperinha para construir um palácio. Deus precisa muitas vezes desfazer aquilo que eu acho tão importante. Isso aqui, e Deus tira e eu começo. Por que o Querite secou? Por que não, Elias? Levanta, porque tem uma viúva lá que eu já falei com ela. Porque o meu negócio, Elias, não é só com você não, é crente que fica satisfeito só ele. Tá bom aqui, eu estou salvo, louvado seja Deus. Aí Deus de vez em quando chega, minha irmã, e dá uma apertadinha no crente, tira ele do Querite para mandar você, porque tu é profeta de Deus para as nações desta terra, viu? É hora da gente ir para frente. Aleluia, aleluia. Só quem acredita que Deus está me usando nessa tribuna, levante a mão e adore o nome dele. 11º aniversário de uma igreja pujante, de uma igreja guerreira, de uma igreja que nasceu num momento difícil, complicado, de ataque que vem para todo lado, mas a igreja continua de pé, a igreja continua dando glória, a igreja continua adorando. Sabe por quê? Porque tu é projeto de Deus, tu é projeto do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Vamos lá, vamos continuar. Oh glória, já vou encerrar em minutos. Quando ele diz: eu sou o que falo contigo, a visão mudou. O Messias, aquele que Isaías falou, que os profetas falaram, sim. Irmãos, a visão da mulher, aí ela não só abriu não, sabe? Ela, vamos usar aqui um termo bem mineiro, né, que eu sou lá das Minas Gerais, ela escancarou. Está entendendo? Sabe o problema que muitas vezes acontece com a gente? A gente até entende o Senhor Jesus, mas a gente não compreende que Ele é Filho de Deus. A gente não quer levar essa notícia a todo mundo. E tem gente que às vezes falava comigo no passado, dizia: pastor, para que ir pregar na África, na Índia, na China, no Paquistão, no Afeganistão? Eu disse: simples, porque Jesus mandou. Acabou. Eu não preciso de nenhuma justificativa mais, e nem você, porque no momento em que a gente tem os olhos abertos, aleluia, você vai começar a perceber que não sou eu que ligo lá na Índia e ligo no Equador e falo assim: irmão, quer que eu vá aí? Não. Todas as missões que fizemos em Cuba, em todo lugar, Deus sempre se moveu, Deus sempre abriu uma porta. Olha, para os irmãos terem uma ideia do milagre que eu vi hoje. Na última feira missionária tinha várias bandeiras e nós oramos, mas tinha uma bandeira
que eu disse: esta bandeira do Afeganistão, nós não temos missionário. Lembra disso? E profeticamente levantamos, pastor João, e estendemos a mão sobre o Afeganistão. Oramos. Não imaginávamos que em menos de um ano nós tínhamos 3 famílias de afegãos conosco, 4 com a família de hoje, e não imaginávamos que o obreiro que está lá hoje, ele disse para mim hoje, ele falou assim: olha, pastor, eu, do meu pouquinho de dinheiro, aleluia, eu tiro um pouquinho e mando para 10 famílias no Afeganistão, porque eles não têm o que comer, não têm o que beber, mas Deus tocou no meu coração. Eu olhei para o Hadi e disse: você é o missionário que eu esperava aqui neste país. Deus está conectando as nações, Deus está entregando, irmão, aleluia, enquanto o anticristo está preparando tudo que você observa e vê por aí, que não vale a pena mencionar neste momento, mas Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Deus está no controle das nações. Pastor, olha o que aconteceu no Brasil. Fica tranquilo, aconteceu, é verdade, mas Deus está no controle. Aleluia. Aleluia, pastor, olha, eu orei e tal, e a coisa continua. Não, meu irmão, Deus não perdeu o controle. Espera um pouquinho e você vai ver o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse você, tudo que foi cantado aqui hoje é só isso. Continua adorando, continua dando glória. Oh, aleluia. Continua igual Abraão, está lá pelo deserto, aleluia, passando por lá, e nada do menino chegar, mas ele continua adorando, continua dando glória, continua adorando, continua dando glória, até o dia que ele pôde pegar o Isaac e falar: é esse aqui que Deus prometeu. Deus está falando comigo que nesse plenário, aleluia, tem muitas pessoas que há tempos estão buscando de Deus uma resposta, algo que precisa. Deus te mostrou hoje a porta das missões. Deus te mostrou hoje algo tremendo. Se você entender a mensagem, procure depois o seu pastor e fala: pastor, eu gostaria, porque Deus está falando ao meu coração, a tua vitória está mais perto do que você possa imaginar. Nunca fique dando voltas pelo deserto, nunca fique chegando perto da terra e voltando. Passe o teu Jordão e vá, porque as muralhas vão cair na presença de Deus. Povo de Deus, aleluia. Quando essa mulher descobre e o olho abre, ela agora mudou tudo, prioridade, né? Enquanto os discípulos vinham de lá para cá trazendo, né? Se fosse nos dias de hoje, né? A comida deles é totalmente diferente, mas vai trazer lá a feira, né? O arroz e tal, para Jesus comer. Prioridade deles a comida. A mulher trocou as prioridades. Ela deixou a água que ela foi buscar, deixou o cântaro que ela levou. E se você não sabe, entre a água e a alimentação, um homem pode viver até 3 semanas sem comida, mas não vive 3 dias sem água. A prioridade mudou porque os olhos se abriram. Tem hora que eu vejo o pastor João e vejo alguns companheiros de ministério, homens ilustres de Deus, e fico pensando como podem chegar em tal lugar. Sabe por quê? Porque o olho abriu. Quando os nossos olhos são abertos, nada mais nos serve. Vocês estão entendendo? Senhores obreiros, respeito a chamada de Deus na vida dos senhores, mas permita-me externar um sentimento. Nós precisamos ser tão cheios do Espírito Santo, porque nós é que conduzimos a palavra. Nós precisamos, aleluia, mostrar ao povo de Deus que o caminho é para lá, é para frente, que Jesus está voltando. Nós precisamos entender o propósito de Deus, porque a igreja é inocente, e muitas vezes tem igrejas que sofrem, porque quem está aqui na frente, a visão é míope, ele sofre de deficiência espiritual. Mas nesta noite, a nossa prioridade, ela não pode ser a água, ela não pode ser o alimento, ela precisa ser ir correndo a Samaria. Glória a Deus, aleluia. Ela vai correndo a Samaria, e chegou lá, não quis saber se a fama era boa, se a fama era ruim. Todo mundo pensava mal daquela mulher, verdade ou não é? Todo mundo achava: a mulher não serve para nada, não presta para nada. Mas ela chegou e disse: ei pessoal, vocês podem vir e vocês mesmos podem ver, tem um homem lá no poço, ele revelou a minha vida, e este homem é... Aleluia! O
Deixa Deus te usar, deixa Deus te revestir do poder do Espírito Santo aí. Crente calado, receba nesta noite visão espiritual. Compra colírio e unge teus olhos. Aleluia. Discípulo chega e fala: Jesus, vão comer. Ele falou: não, muito obrigado. Será que alguém já trouxe comida? Ele falou: eu tenho outra comida. Aleluia. Crente que não evangeliza, que não prega, que não ora, Deus faz assim com ele de vez em quando. Deus fala assim: não, eu não estou querendo receber o que você trouxe. Mas por que, Senhor? Não, porque o que você trouxe não é a minha prioridade. Levantai vossos olhos, opa, e começa a ver as terras que já estão brancas para a ceifa. Você já imaginou um chefe islâmico pedir a um pastor cristão que leve igreja e escola para que os filhos dele se convertam? Aleluia. Eu acredito que nesses últimos tempos da igreja, o Senhor trará um grande avivamento sobre aqueles que buscam a sua presença. Nós precisamos de um grande, gigantesco avivamento. Aleluia. Não é barulho nem ruído, é crente cheio do poder do Espírito Santo, que vai provocar esta mudança. Aleluia. Eles vão, leva comida. Jesus fala: levanta os olhos, vede os campos que já estão brancos para ser. Eu até entendo quando alguém possa estar talvez em nosso meio, em alguns lugares, e olha e fala assim: que loucura é essa, né? Bandeiras de vários países, que loucura é essa? O que Deus está querendo com isso? Sabe o que Deus está te mostrando? Que a prioridade de Deus não é apenas a comida, bebida, não. É uma samaritana, é um gadareno, é um Nicodemos, é um Pedro, é um João, é um Saulo de Tarso, porque Deus sabe exatamente o que vai acontecer. A mim só me resta adorar e dizer: fala comigo, porque eu preciso ter a sensibilidade de ouvir a tua voz. Abra meus olhos, porque eu preciso ver. E quando Deus abre nossos olhos, nada mais nos atrai a não ser a glória do Senhor. Eu queria que você levantasse a sua mão em gratidão e adoração a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Você vai e fala, e Jesus está lá esperando as pessoas. Você vai e fala, e Jesus está aqui nesta noite dizendo: ei, eu posso resolver, eu posso curar, eu posso libertar, eu posso salvar, eu posso batizar, eu não posso, mas Ele pode, eu não tenho, mas Ele tem, eu não sei, mas Ele sabe. E é por isso que eu fosse você a partir desta noite. Não tenha medo não, meu irmão. Abre a tua boca, porque Deus vai te encher de sabedoria sobrenatural. Aleluia. Última visão. Enquanto todos viam naquela mulher uma mulher de vida desregrada, amoral, imoral, Deus via nela uma missionária. Se você não entendeu, eu vou te dizer. Imagine que muitas das vezes nós aceitamos as pessoas escrever a nossa história. Se uma pessoa fala bem da gente, a gente fica todo feliz. Oh, que maravilha. Vai lá no Facebook e comenta: ó, joia, legal, você é uma pessoa maravilhosa. A gente fica todo cheio. Aí no mesmo dia alguém vai lá e escreve: não gosto de você. A gente se desvia. Tem gente que se desvia só da pessoa não curtir a publicação dele. Ele põe lá uma publicação, o camarada não curte e fala: vou pôr mais. Sabe por quê? A gente deixa as pessoas escrever a nossa história. Mas nesta noite eu te falo de uma mulher que ela permitiu que Deus escrevesse a história dela. Aleluia.
E quando isso acontece, é porque no coração de Deus, na visão de Deus, você é preciosa, minha irmã. Você, meu irmão, é precioso. Você, obreiro, tem um valor extraordinário para Deus. Você, músico, porque a visão de Deus é diferente. Enquanto muitos dizem de mim, não serve, Deus chega e fala, é esse que eu vou usar. Enquanto muitos dizem, aquela igreja vai fechar. Já falaram quantas vezes dessa igreja que ela ia fechar? Já até publicaram, nunca me contaram, mas Deus está falando isso aqui comigo. Aleluia. Sabe o que Deus escreveu na história dele? Não só não fecha, não só não para, como vai crescer. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Chegará um dia em que a demissão plena paz, ela fará congressos, e no meio do congresso, missionários de várias nações estarão no altar da igreja, dizendo, Deus me trouxe a este lugar, para que vocês saibam, para que você entenda que a sua visão chegou mais longe, e a glória dele chegou lá por tua causa, por tua causa. Ei, quem quer causar rombo no inferno e encher o céu, levante a mão e adore a Deus. Quem quer esvaziar o inferno e encher o céu, levante a mão mais alto e dê o maior glória que está dentro da tua alma. Adore, adore, adore. Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é bom. Você pode glorificá-lo porque Ele é santo. Você pode glorificá-lo porque Ele não vê como o homem vê. Ele não enxerga como o homem enxerga. Mas Ele vê missionários aqui nesta noite. Aleluia, fica de pé que eu quero orar. Oh, louvado seja o nosso. Meus irmãos, 2006, 2007, melhor, eu estava em Israel, fui visitar Samaria, esse poço, e quando eu saio, o soldado me pergunta, o que você veio fazer? Eu disse, eu vim ao poço de Sicar, onde Jesus Cristo evangelizou a mulher samaritana. Aí o soldado olhou para mim, pastor João, com um fuzil bem na minha cabeça assim, falou, deixa eu ver a sua máquina. Aí eu peguei a máquina, que naquela época não eram os celulares assim que tira tanta foto, entreguei a ele, e antes de abrir ele falou assim, você sabia que nós samaritanos não conversamos com os judeus? Eu falei, sim. Mas esse Jesus que você falou, ele não era judeu? Eu disse, sim. E como é que ele, sendo judeu, estava aqui evangelizando a samaritana? Eu disse, porque ele é filho de Deus, ele é Deus. Aquele homem imediatamente, irmãos, fechou a minha máquina, devolveu e falou assim, eu gostaria, como samaritano, de conhecer esse Jesus. Muitos pensam que o ódio vai prevalecer, não vai. Muitos pensam que as guerras vão prevalecer, não vai. No final de tudo, o amor prevalecerá. Deus está abrindo seus olhos aí. Tenha medo não, porque o amor vai prevalecer. Pega a mão de quem está do seu lado para eu começar esta oração. Aleluia. Não sei se alguém tem um louvor para nós podermos louvar neste instante a Ti, Senhor, porque Tu és digno de tanta glória. A minha alma está cheia da alegria de Deus. Aleluia. O que ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida. Aleluia. Aleluia. Não é tempo de termos diferenças entre nós. Que Deus venha nos conceder. Eu vi nessa igreja tanto amor nessa noite. Eu cheguei aqui, eu estava sentado ali, Deus falando no meu coração. Quando eu vi as irmãs louvando, adorando, pessoas se abraçando. Apesar das diferenças, eu quero que você tome realmente a mão da pessoa, se puder até nesse corredor aqui, porque o amor vai prevalecer. Aleluia. O amor vai ganhar. Deus é amor e Deus nunca perdeu uma batalha. E os filhos do reino estão aqui nesta noite, na abertura desse imponente trabalho, aleluia, para adorá-lo e dizer que Ele abra nossos olhos, como Ele abriu os olhos do moço de Eliseu, como Ele abriu os olhos de Agar, que Ele abra nossos olhos, e a gente vai contemplar coisas maiores e excelentes. Tem muita gente que eu estou pregando aqui, Deus está lá dentro no fundo do coração mexendo e dizendo, filho, está parado por quê?
Volta a caminhar. Aleluia. Está triste por quê? Volta a sorrir. Porque enquanto muitos te veem de um jeito, eu, Senhor, te vejo de outro jeito. Dá para você deixar Deus escrever a sua história a partir desta noite? Ninguém vai escrever a minha história, mas Deus vai escrever a sua história. Podem cantar. Senhor Deus, é na unção do Teu Espírito que eu venho ministrar esta oração de fé, de mudança, de poder e graça. Que a revelação da Tua bondade, do Teu poder, da Tua graça seja forte na vida desses Teus filhos. Que a Tua presença, meu Pai, que é melhor do que a vida, aleluia, ela venha mudar a nossa estrutura, porque nós queremos acreditar, Senhor, que estamos diante de um exército de homens e mulheres que te amam, que te louvam, que vão profetizar a Tua mão. Hoje eu oro em nome de Jesus. Abertura desta festividade, oh querido Espírito do Trino Deus, vem de novo, como no dia de Pentecostes. Traz a este povo a Tua bênção. Nesta ministração do poder do Espírito Santo, Jesus quer batizar você agora com o Santo Espírito e com fogo, em línguas estranhas e poder celestial. Você que nunca falou em outras línguas, receba a unção de Deus sobre a tua vida agora. Você que serve ao Senhor, que adora o nome dEle, seja renovado em línguas, seja renovado na unção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu preciso perguntar. Podem continuar, por favor. Eu preciso perguntar. Todas as pessoas que estão aqui já tiveram um encontro pessoal com Jesus? Se ainda não teve, eu preciso abrir essa porta aqui para você. A porta da graça, a porta da salvação. Eu quero orar por alguém aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, reconciliar a sua vida com Cristo. Onde está a primeira pessoa que quer receber esta oração aqui nesta noite? Para que a tua vida, como a mulher samaritana, seja transformada. Onde tem uma pessoa para Jesus? Onde está a primeira pessoa para Jesus? Aleluia. Você tem hoje uma grande oportunidade. Porta aberta. Vida nova. Vida plena. É a oportunidade que Deus te dá. Tem uma pessoa para Cristo. Aleluia. Alguém que está parado na sua caminhada e hoje quer se reconciliar com Jesus. Eu preguei sobre esta mulher samaritana. Quem sabe a sua vida tem sido uma vida também de vazio, de tristeza, e você precisa tão somente dar um passo de fé para ter a vida transformada. Olha para o lado, meu irmão, se tiver alguém, você me ajude, que eu vou encerrar daqui a 2 minutos e entregar o microfone. Pro amor primeiro
Santo na vida da igreja. Quero voltar a Deus. Solte a mão do irmão, levante bem alto ao trono da graça, nosso Deus e nosso Pai. Senhor querido, o Senhor nos trouxe a este santo lugar, e a tua palavra é bem clara quando ela nos convida a ganharmos almas. Ela é bem clara quando ela nos convida, Senhor, a sermos multiplicadores do reino. Te peço neste momento que o Senhor venha encher, capacitar, e acima de tudo, peça agora ao Senhor, porque Ele vai te dar sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Mais uma vez, sabedoria para ganhar almas para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite.